Olá, meus alunos do CETREL, Centro de Treinamento de Líderes da IEB-JP, Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. Com este vídeo nós vamos iniciar uma série de outros vídeos a respeito do capítulo 2 do nosso curso de Apologética Geral. O capítulo 2 tem um título em forma de pergunta que guarda uma crítica que a religião recebe. Ele se intitula: Não seria a religião uma ilusão? Um dos marcos dessa crítica está no filósofo alemão Ludwig Feuerbach. Mas a partir dele, outros pensadores, de forma crítica também, ampliaram ou desenvolveram essa ideia, como o Karl Marx, como o Sigmund Freud. Entretanto, para nós compreendermos um pouco a raiz dessa crítica, dessa ideia de achar que a religião é uma ilusão, nós precisamos compreender dois pontos que são fundamentais. Portanto, antes de entrarmos propriamente no texto do nosso material didático, eu queria trazer para vocês a compreensão do que vem a ser a modernidade e seus desdobramentos e, em segundo lugar, uma diferenciação que é fundamental entre o cristianismo e as demais religiões, ou em outros termos, a noção do cristianismo como revelação versus as outras religiões que não são baseadas na perspectiva da revelação de Deus. Esses dois pontos são fundamentais. Primeiro, para a gente compreender a natureza da crítica da religião como uma ilusão. Segundo, para termos subsídios suficientes para dialogar com essa crítica, defendendo a nossa fé, refutando as críticas em si. O primeiro ponto que nós precisamos abordar é o conceito de modernidade ou de moderno. No campo da filosofia, da sociologia, da teologia, o termo modernidade tem sentidos muito específicos, diferente do sentido que a gente tem de moderno no senso comum. No senso comum, no popular, no cotidiano, ser moderno ou estar numa modernidade está muito associado à ideia de ser algo que é novo, que é recente, que é para frente. Entretanto, do ponto de vista histórico-filosófico, a ideia de modernidade carrega, ou melhor, a ideia de modernidade refere-se a um tempo muito bem delimitado historicamente. Começando lá mais ou menos pelo século XVI, com o Renascimento, a Reforma Protestante, chegando até meados do século XX. Portanto, para o objetivo do nosso curso de apologética, é importante que a gente saiba muito bem o que estamos nos referindo quando falarmos a expressão modernidade. As críticas que o cristianismo recebeu e foram muito formuladas, eu digo as críticas mais recentes do ponto de vista filosófico e intelectual, elas foram muito bem gestadas, foram muito bem formuladas dentro da modernidade. O que caracteriza o tempo moderno ou a modernidade dentro dessa perspectiva temporal entre o século XVI e metade, vamos dizer assim, do século XX ou final do XIX, enfim. A razão, a racionalidade. A modernidade entroniza a razão, tirando Deus da equação, colocando Deus para fora dessa realidade material. Portanto, a modernidade é caracterizada por uma perspectiva muito racional da existência, desconsiderando-se o transcendente. Ora, quando isso acontece, é claro que a crítica que é feita à religião, ela vai ser em cima da noção da religião como uma mera construção humana, como uma mera construção social. Se a gente retira Deus da equação, se a gente desconsidera a sua existência, se a gente joga, no mínimo, Deus para uma esfera a qual a gente não pode chegar, restará a humanidade,
restará uma noção materialista da vida, historicista da vida, racionalista da vida. Portanto, quando a crítica à religião chega a esse nível de entendê-la como uma ilusão, um dos pressupostos ou um dos fundamentos que está por trás dessa crítica é essa compreensão racionalista que a modernidade trouxe. Se a gente tira Deus, é lógico que a gente vai olhar para a religião, para as manifestações religiosas, como meros fenômenos sociais ou individuais, como construções que são meramente humanas. E assim, nós chegamos ao segundo aspecto que precisa ser ressaltado antes da continuidade, antes da leitura do próprio material da gente, que é a noção de religião versus revelação. Há uma grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões. E aqui, quando eu me refiro ao cristianismo, eu estou me referindo à noção de cristianismo ligada à revelação. Cristianismo como revelação, ou mais especificamente, cristianismo como evangelho. Se a gente compreender o cristianismo apenas em sua dimensão institucional, organizacional, haverá muita semelhança entre as construções religiosas dentro do cristianismo e as demais religiões. Tá? A gente precisa fazer essa distinção, porque a rigor, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da noção cristã mais pautada no evangelho, o cristianismo não deveria ser uma religião ou uma mera religião. Por quê? Porque ele é baseado na revelação de Deus. Mas qual é a diferença? A diferença é que as religiões são construções humanas em que o homem está a todo momento querendo chegar a Deus. Por meio dos seus rituais, por meio das boas obras, por meio de cerimônias, por meio de aspectos que são sacralizados. E aí o homem tem essa perspectiva de, agindo desta ou daquela forma, vai se chegar a Deus. Essa é a noção de religião. Entretanto, o cristianismo precisa ser compreendido como o evangelho da graça de Deus. A gente tem uma perspectiva totalmente diferente, portanto, dessa de o homem está buscando a Deus. No cristianismo, a base inicial é Deus buscando o homem. É Deus sendo ator principal do processo de salvação. Portanto, antes de qualquer ideia de construção humana em que a gente vai se aproximar de Deus, Deus é quem se aproxima da gente. E como é que ele vai se aproximar? Por meio da revelação. Portanto, nesse nosso primeiro vídeo, fiquemos com essas duas noções que são basilares para a compreensão da crítica que o capítulo 2 apresenta. A noção de modernidade, que coloca a razão de forma entronizada e, portanto, toda a crítica que é feita à religião parte do pressuposto de que Deus não existe e de que a religião é uma mera construção humana. E o segundo ponto, que nós precisamos diferenciar e vivenciar a realidade de que o cristianismo é evangelho. A base, a autenticidade, a questão bíblica do cristianismo é a noção do evangelho da graça que chega até nós por meio da revelação de Deus. Na nossa próxima mini aula a respeito do capítulo 2, vamos tratar dessa distinção, revelação, religião, evangelho versus religião. Para isso, vou deixar também para vocês no nosso grupo de WhatsApp um texto que vai lidar com essa temática. Boa leitura e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.